bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma maravilhosa, abençoada madrugada para você que tem acompanhado de madrugada e gratidão ao Senhor por mais esse momento de comunhão, de estarmos aqui compartilhando mais um devocional e hoje, sábado, dia 9 de maio, finaliza-se uma semana, né? E como foi a semana de vocês? Foi uma semana tranquila, né? Tudo fluiu como o esperado. Eu confesso que a semana aqui foi um pouco tumultuada, cheia de imprevistos, né? O andamento das coisas não foi como o previsto por aqui, né? Mas nós não podemos nos basear no que passou, né? Nessa semana que se foi. Tudo que houve, que não fluiu, os imprevistos, essas coisas todas não podem nos paralisar. Nós precisamos continuar olhando, né, para o alvo, para o propósito, para o chamado que o Senhor tem para nós, né, e tudo que estava meio que combinado durante essa semana não fluiu. Hoje que vamos encontrar, né, a pessoa para estar nos inserindo ali para que esse projeto, nesse chamado aconteça, mas tudo está nas mãos no propósito do Senhor, né? E o passado não pode nos paralisar. Temos que olhar para frente, avançar e recomeçar todas as vezes que for necessário, né? O nosso título de hoje é Recomece, a palavra-chave é renovo, né? O Senhor tem renovo para todas as coisas, né? A leitura é aqui em Atos 9, 18, 19, que diz assim: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou-se as forças. Né? Paulo ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber, e foram 3 dias de silêncio, reflexão, quebrantamento e transformação interior. Primeiro veio o encontro, depois o processo, então o recomeço. Paulo não sofreu amnésia depois do encontro com Jesus. Ele lembrava quem tinha sido, mas também decidiu não ficar preso na culpa. O passado não o paralisou, tornou-se uma mola propulsora para cumprir o chamado de Deus. As cicatrizes passaram a testemunho e testemunhar a graça do Senhor. Essa mensagem aqui, Atos 9, 18 e 19, fala ali, né, de quando Paulo, né, que ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, perseguia, matava, e ele teve um encontro com Jesus, né, ali na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, e ele ficou por 3 dias cegos, sem comer, sem beber, ali naquele processo de transformação, né? Mas Paulo, assim que ele foi totalmente, né, moldado ali pelo Senhor nesse tempo de processo, ele não sofreu uma amnésia, né? Ele não teve um esquecimento total do que houve no passado, mas ele olhou para frente, não ficou preso ali em tudo que ele tinha feito anteriormente aos cristãos, não teve medo, né, de ser perseguido por todos que ele perseguiu, não teve medo de vingança, mas ele apenas olhou, né, para Cristo e como uma mola propulsora, toda aquela dificuldade, né, daquele passado tenebroso, foi um impulso, né, criou nele um desejo maior de fazer a obra, né, de pregar o evangelho de salvação. Né, Paulo teve sua mente transformada. O próprio Paulo escreveu depois em Romanos 12, 2 sobre a renovação da mente. Mas transformai-vos pela renovação da mente. Paulo viveu isto na prática. Antes sua mente estava presa à religiosidade e ao orgulho e à perseguição. Depois do encontro com Jesus, ele teve a visão
e o coração e a mente renovada. O renovo muda a nossa visão, nossos pensamentos e a nossa direção. Paulo descobriu que o renovo de Deus não apaga o passado, mas transforma o futuro. A nossa frase do dia diz assim: aprenda com o que ficou para trás e siga em frente. Talvez hoje existam escamas nos nossos olhos, culpa e arrependimentos ou lembrança que nos impedem de enxergar o novo de Deus. Mas o Senhor é poderoso para remover tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos impede de ter a visão espiritual aberta. Ele nos dá forças para recomeçar e aprenda com o que ficou para trás e siga em frente. O passado faz parte da nossa história, mas não precisa definir o nosso futuro. Em Cristo sempre existe um novo começo. E essa palavra-chave, renovo, diz assim que quando Deus traz o renovo, até as dores do passado começam a produzir esperança. O renovo não apaga a sua história, mas transforma em testemunho. Há renovo para quem não desistir no meio do processo. Deus é especialista em trazer renovo onde só existia cansaço e dor. O passado pode ter deixado marcas, mas o renovo de Deus traz um novo sentido para a caminhada. Depois do silêncio, do quebrantamento e da espera, Deus sempre libera o renovo. Em Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista Davi está pedindo aqui um renovo espiritual, uma mente firme, sincera e alinhada com Deus. E é isso que nós precisamos, queridos, pedir ao Senhor, uma mente firme, forte, alinhada com o Senhor, para que o passado não nos paralise, não nos desanime, e que o passado sirva como uma mola propulsora para irmos mais adiante, para avançarmos, como foi na vida de Paulo. Ele teve todas as escamas dos olhos, caíram naquele momento, e através daquela libertação, através daquela renovação de mente, ele mudou totalmente a trajetória da vida, teve a vida realmente transformada. E a leitura diz assim: você já quis ter a chance de fazer diferente? A maioria de nós já olhou para trás e desejou voltar no tempo e agir de outra forma. Embora não possamos retomar o determinado ponto do passado, podemos aprender com ele e, de olho no que está por vir, recomeçar. No livro O Segredo das Mulheres de Influência, a doutora Ilma Cunha afirma que não é possível mudar o passado nem as circunstâncias que fazem parte de nossa história, mas podemos escolher como lidar com as emoções que resultam dessas situações. Isso significa que podemos olhar para o passado e decidir o que vamos aprender com ele e como respondermos o que aconteceu conosco. A Bíblia é repleta de histórias de recomeço, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uma dessas histórias é do apóstolo Paulo. Antes de se encontrar com Jesus, ele se dedicou intensamente a perseguir cristãos. Contudo, Cristo lhe deu a oportunidade de recomeçar. Diante da nova chance, ele não ficou remoendo os erros do passado, nem se escondendo de seus inimigos, tampouco fugindo da presença de Deus. Paulo olhou para frente, decidiu seguir o caminho de Jesus. Paulo pregou o evangelho por onde passava e disseminou os ensinamentos de Cristo de tal maneira que somos edificados até hoje. Não importa como foi o seu passado, em Jesus Cristo é possível sim ser restaurado, curado, transformado e liberto. Ele nos dá a chance de reescrever a nossa história. Então,
comece. Receba o renovo do Senhor, né? O Senhor renova as nossas forças a cada manhã, a cada dia. Quando vem os imprevistos e nos desanimam e acaba, né, minando um pouco de nossas forças, o Senhor é o nosso renovo. A palavra do Senhor hoje para nós é recomece, né? Não pare. Se essa semana foi difícil, foi tumultuada, não foi do jeito que você pensou que seria, não deixe, não se, que essa situação, que esse passado te paralise, né? Mas receba o renovo do Senhor, o renovo da mente, do espírito, né? No coração, em nome de Jesus. Vamos fazer oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações e que possamos estar sempre determinados em avançar e dar o nosso melhor, né? Levando esse evangelho poderoso e transformador do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, porque o Senhor não faz mudanças superficiais, mas realiza uma verdadeira transformação em nossas vidas. Assim como aconteceu com Paulo, o Senhor também é capaz de remover dos nossos olhos e nos dar, Senhor Deus, uma nova visão. Remover, Deus, todas as escamas, nos dar, Senhor Jesus, uma nova visão, uma nova identidade, um novo propósito. Pai, não permita que a culpa, os remorsos e as lembranças do passado nos paralisem. Ensina-nos a compreender que em Cristo podemos viver uma nova história, que possamos olhar para frente e não nos prendermos ao nosso passado, mas que vivamos para levar o Teu Evangelho e cumprir o Teu chamado, anunciando o Teu amor, Senhor. Transforma o nosso coração todos os dias, renova nossa mente, fortalece a nossa fé, direciona nossos passos, que nossa vida seja, Senhor, verdadeiramente para Te adorar, Pai. Pai querido, que as nossas vidas sejam testemunho do Teu poder transformador. O poder transformador, Senhor Jesus, que é a Tua palavra. Assim como Paulo foi levantado para viver o propósito, levanta-nos a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, Deus. Que nenhum passado, Senhor, nos desanime, nos paralise, mas que possamos, Senhor, ser renovados a cada dia por Ti, Pai. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela sabedoria do Teu Santo Espírito a nos direcionar dia após dia, Deus. Eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos. O Senhor sabe, Senhor, o direcionamento em que eles precisam. O Senhor sabe, Senhor, onde estão sendo presos por alguma questão do passado, mas que em nome de Jesus sejam livres, libertos, que o Senhor possa tirar todas as escamas dos olhos e eles possam, Senhor Jesus, avançar, se libertar, Senhor, de todo o passado e serem cheios do Teu Espírito Santo, da Tua presença, do Teu discernimento, da Tua direção, Pai, por onde passarem em nome de Jesus, que possam levar o testemunho de salvação e transformação, como foi na vida de Paulo, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço por essa palavra, por este momento, por cada amado, Senhor. Continua conosco, Senhor. Não nos deixe desfalecer, não nos deixe cansar, não nos deixe, Senhor, enjoar, não nos deixe, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, renova-nos. A cada manhã, Teu Espírito Santo possa trazer renovo em nossas mentes, coração, para toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, amém. Amém, queridos. Amém. Receba o renovo, receba a transformação do Senhor, né, na sua mente, no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Um beijo grande. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.